Olá, seja bem-vindo ao É da Sua Conta, o programa do Tribunal de Contas do Estado na sua TVE. Você já pensou o que acontece com o lixo depois que ele sai da sua casa? Coleta, reciclagem, destinação correta, tudo isso faz parte de um serviço essencial que impacta o meio ambiente e a qualidade de vida de todos nós. Para ajudar a entender como os municípios estão cuidando dessa responsabilidade, o Tribunal de Contas do Estado lançou uma nova ferramenta, o painel de resíduos sólidos. Quer saber o que ele mostra e como ele pode ser usado? Então fica com a gente, porque acompanhar os serviços em prol do meio ambiente é da sua conta. O painel de resíduos sólidos reúne informações sobre os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos nos 78 municípios capixabas. Quem conversa com a gente sobre esse tema é Ana Emília Brasiliano Tomás, auditora e coordenadora do Núcleo de Fiscalização de Meio Ambiente, Saneamento e Mudanças Climáticas do TCE. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Ana, o que é o painel de resíduos sólidos e qual o objetivo dessa ferramenta? O painel de resíduos sólidos, ele é uma ferramenta onde são apresentadas as principais informações que são declaradas pelos municípios a respeito de geração e gestão dos resíduos sólidos daquele município. Resíduos sólidos, lixo... Isso! Resíduos sólidos, né, trazendo em uma linguagem que a população se identifica mais facilmente, é o lixo, né? Tudo aquilo que é gerado na casa das pessoas, né, o que a gente tem em cada domicílio, e aquilo que é gerado pela própria limpeza da cidade, das ruas, varreção das ruas. Então, isso tudo é o que a gente chama de resíduos sólidos. Tá certo. Eu já dei uma navegada no painel e um dado me chamou a atenção, que 90% dos municípios recolhe, dos municípios não, né? 90% do que é gerado é recolhido. A gente tem uma coleta, mas a recuperação dos recicláveis secos não chega a 1%. Eu queria entender essa diferença, Ana. Então, na realidade, o que a gente tem é o atendimento à população, mais de 90% da população, ela é atendida com coleta pelo menos uma vez por semana. E isso, em média, quando a gente pega esse volume, né, de resíduos, de lixo que é gerado e a gente divide pela quantidade de pessoas, o que a gente chegou, né? A gente chegou a um número de 1.200, cerca de 1.200 gramas de lixo gerado por cada pessoa diariamente. Sim. No entanto, o que desse volume todo de resíduo que é gerado, a gente só consegue recuperar por meio da reciclagem menos de 1%. É 9 pouco. gramas, 10 gramas, é muito pouco. A gente tem um plano nacional de resíduos sólidos e tem uma meta. Então, a meta seria a gente já estar fazendo uma reciclagem de, em média, 5% de todo o resíduo gerado. Isso pensando que daqui a 20 anos, né, caminhar de 20 anos, a gente vai estar fazendo a reciclagem de cerca de 20% de todo o resíduo gerado. Então, a gente está muito aquém, muito abaixo daquilo que é a média, o desejado. Tá certo. E o Tribunal de Contas vai ficar de olho nesse dado. A gente está com ele agora e aí agora vai acompanhar, é isso? Isso. A proposta do painel é dar visibilidade para que toda a sociedade, todos os cidadãos comuns, cidadãos que estão em um cargo de gestão em um município, os nossos fiscais, né, os vários órgãos que fiscalizam, que a gente possa, todo mundo, enxergar o que de fato está acontecendo. E isso possibilita que haja uma melhoria na prestação desse serviço. Certo. Isso gera responsabilidade, conhecimento e responsabilidade, tanto por parte dos gestores, mas também por parte da população, porque os resíduos eles são gerados diariamente na casa de cada pessoa. Uhum. Então, ao dar transparência e ao mostrar, né, essa diferença que existe entre a quantidade de resíduos que a gente gera diariamente, cada pessoa mais de 1 quilo, e que a gente está reciclando muito pouco, sim, significa que a gente tem duas responsabilidades, né? Uma, gerar menos resíduos, e a outra, buscar também reciclar mais. Mas o reciclar depende do papel do cidadão
e também do gestor, que é ter mais rotas de coleta seletiva, de fato implementar e trazer a reciclagem para dentro do sistema. E aí, quando a gente está falando da reciclagem, a gente também está falando das cooperativas, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela diz que essa política, ela tem vários atores, todos têm as suas responsabilidades e todos têm que participar. Então, o cidadão tem a sua participação, as associações de catadores a sua participação, os gestores e assim todo mundo que gera resíduo. Perfeito, perfeito, Ana. Um outro dado que o painel traz é justamente sobre a destinação final. A maioria dos municípios aqui no Espírito Santo já destina os resíduos sólidos a aterros sanitários, mas ainda temos, né, casos de aterros controlados, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é isso, e lixões. Comenta pra gente essa informação, por favor. Então, o resíduo, ele gera um impacto ambiental, né? Então, como um impacto ambiental, uma forma, né, que a gente teria, depois de gerar menos, reciclar, fazer todos os tratamentos, só aquilo que efetivamente não tivesse mais valor deveria ir para uma disposição final, que seria um aterro sanitário. Um aterro, uma área protegida, de forma que não gerasse nenhum risco ao meio ambiente. Então, isso é um aterro sanitário. Aquele aterro onde ele é cercado, você garante que ele está impermeabilizado, que ele não vai gerar nenhum tipo de impacto ao meio ambiente, não vai contaminar o lençol freático, o solo. Então, esse é um aterro sanitário, de acordo com as normas, licenciado. Diferente disso, a gente tem os aterros controlados, que são aterros que não seguiram todas as normas e que eles têm o potencial de permitir que haja contaminação do solo, que ele não tem uma captação dos gases que são gerados ali naquele aterro. Então, ocorre, como já aconteceu, explosões, né? Então, são situações que não têm um controle ambiental e está gerando, sim, um impacto sobre o meio ambiente. Certo. E o lixão é a pior situação. É aquela situação que não tem controle nenhum, é um local aberto, onde as pessoas podem acessar, os animais acessam, e aquilo está gerando não só a contaminação do solo, como também é um ambiente propício a ter animais que geram doenças. Então, a população que está no entorno do lixão, ela tem também a sua saúde afetada. Tá certo, Ana, e o tribunal vai seguir de olho, vai seguir acompanhando toda essa situação pelo painel e por fiscalizações. Isso. E uma coisa muito importante, que é um recado que eu acho que a gente tem que deixar também nesse momento, é que assim, a gente tem uma política de meio ambiente, a política de meio ambiente, ela segue uma diretriz que é poluidor pagador. Então, significa que toda pessoa que polui o meio ambiente, ela paga por aquela poluição, ou por uma multa, uma sanção, ou ela paga para contornar, mitigar, minimizar o impacto, né, daquele crime ambiental. Quando a gente está falando de resíduo, é a mesma coisa. Então, quando a gente fala de resíduo, cada pessoa individualmente, ela está gerando lixo que gera impacto ambiental. Então, ela tem a responsabilidade. Então, a gente tem aí a responsabilidade do pagador, né? Gerador, ele gerou, ele tem que pagar. Então, o que a gente também está querendo dizer é que esse é um serviço que é prestado pelas prefeituras. Então, todo cidadão deve pagar e todo gestor tem que cobrar pela prestação desse serviço. Sim. Porque assim também vai ter recurso para que esses resíduos não vão para o lixão, para que esses resíduos vão para o devido aterro, para que tenha condições de dar a destinação correta. E o tribunal está aqui para fiscalizar, orientar e ajudar tanto os cidadãos como os gestores a ter uma qualidade de vida melhor e um ambiente mais saneado. Tá joia. Obrigada, Ana, pelas suas informações. E agora eu convido a Clarice Escárdua para o Minuto TCE. Olá, Mariana. O Tribunal de Contas realizou um encontro especial pelo Dia da Consciência Negra. Um momento para refletir, aprender e reafirmar nosso compromisso com a equidade racial. O encontro foi marcado pela valorização da cultura negra e pela construção coletiva de conhecimento. A artista Sueli Bispo trouxe o sarau Viva Zumbi,
resgatando memória, identidade e resistência através da arte. Logo depois, a escritora e professora da Universidade Federal da Bahia, Bárbara Carini, apresentou a palestra Consciência Crítica Racial. Durante o evento, o tribunal também apresentou o resultado do Censo Étnico-Racial, um passo essencial para compreender nossa realidade interna e avançar na construção de políticas que garantam respeito, representatividade e diversidade. A realização do censo, bem como a realização do evento em alusão ao Dia da Consciência Negra, são trabalhos conduzidos pela Comissão de Promoção da Equidade Racial e Combate ao Racismo do TCE-S. O objetivo principal é promover a equidade racial e fortalecer caminhos de inclusão. Volto com você, Mariana. Obrigada, Clarissa. E o É da Sua Conta fica por aqui. Esse foi o nosso último programa de 2025. Desejamos a você boas festas e que 2026 seja um ano de novas conquistas e realizações. Siga acompanhando o Tribunal de Contas no nosso portal e nas nossas redes sociais pelo @TCE Espírito Santo. Até o próximo É da Sua Conta. Na rodoviária de Santa Teresa, agora a gente pode esperar o ônibus para viajar com mais conforto e segurança. E o Tribunal de Contas tem a ver com isso. Essa rodoviária aqui, até pouco tempo, tinha vários problemas nas instalações. Falhas na pavimentação, nas estruturas metálicas, fios elétricos expostos e também banheiros com problemas na manutenção e limpeza. Esses serviços de manutenção e conservação do prédio e das instalações da rodoviária deveriam ser feitos pela concessionária responsável pelo local, com a supervisão da prefeitura. Mas em uma auditoria, o Tribunal de Contas concluiu que havia várias falhas. O cidadão que usava a rodoviária também não tinha como se manifestar. Mesmo sendo obrigatório, não havia um canal de comunicação adequado para o registro de queixas e sugestões. Nós recebemos a equipe de auditoria do Tribunal de Contas, que veio fazer uma auditoria de conformidade, no contrato de concessão. E aí o tribunal fez algumas sugestões e alguns apontamentos que o município acatou e notificou então a concessionária para que ela corrigisse, alguns pontos que foram identificados na auditoria, o que prontamente foi atendido pela empresa concessionária e as melhorias foram realizadas no tempo que foi solicitado pelo município. É importante a atuação do órgão de controle externo no Tribunal de Contas para que a gente possa ter sempre uma melhoria, que o nosso foco é um serviço de qualidade para o cidadão. A estrutura com manutenção em dia torna a experiência de viajar muito melhor. Nossa, hoje está 100%, Porque eu conhecia essa rodoviária lá pequenininha, simplesinha, E hoje não, hoje está super bom aqui, A melhoria, assim, por exemplo, você quer sentar, o banco está sempre limpo, a segurança, Aí você vai, o banheiro está limpinho, E vários aspectos, É importante também porque pelos visitantes, aqueles que vêm de longe, para visitar a cidade, como a cidade é um local turístico, chegar e ver um lugar bem arrumado, limpinho, bem adequado, que leve uma boa impressão do local. Fiscalizar e cobrar que os contratos de concessão sejam cumpridos conforme foram firmados significa melhores serviços prestados ao cidadão. Esse é o TCE presente no seu dia a dia, trabalhando para melhorar a vida das pessoas.